Acústica, o vilão invisível da sua gravação de bateria. Eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito de produção de bateria, tá? Desde a captação, passando por edição, mixagem, masterização. Esse aqui é o quarto vídeo, tem mais 3, antes vão ter mais 6 ainda, tá? Então acompanha essa série que tem bastante informação legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acústica. O que é acústica? Acústica é como um som se comporta dentro de um determinado ambiente. Então, você já deve ter percebido isso. Você vai no seu banheiro, por exemplo, que tem paredes de azulejo e as paredes são paralelas, tal, o banheiro menorzinho e tal, você tem uma sonoridade ali dentro. Você vai para o teu quarto, que tem uma cama, de repente, tem um guarda-roupas, etc. Você tem uma outra sonoridade ali dentro daquele ambiente. Tá? Isso é a acústica daquele ambiente atuando. Quando você coloca um microfone para captar qualquer instrumento, seja uma bateria, uma voz, um violão, um amplificador de guitarra, ele está captando não somente o som daquela voz, daquele violão, etc. Ele está captando também o som daquela sala, como aquela sala interage com esse instrumento que você está usando. Ó, por exemplo, essa voz que eu estou falando aqui está indo para esse microfone aqui. A minha voz, ela vai para o microfone, mas ela também vai para a parede, volta para o microfone, vai para o teto, volta para o microfone, vai para o chão, volta para o microfone. Em todas as dimensões da sala, eu tenho reflexões de som. Tá? Minha voz está indo para lá, está batendo e está voltando para cá. Essa voz que bate e volta, ela chega com um atraso em relação à minha voz, que é uma diferença de fase, que a gente chama, tá? Ela está em fase diferente. E nessa coisa ela pode inverter a polaridade de algumas frequências. Tudo bem que ela chega atenuada, ela vem bem mais fraca do que a minha voz direto, mas ela vem também. Tá? Isso pode causar um efeito chamado comb filtering. Tá? O comb filtering é o filtro pente. Tá? É você pensar que uma frequência é acentuada, a frequência vizinha dela é atenuada, e assim vai, ela forma como se fosse um pente. Isso é terrível, porque você tem uma voz, por exemplo, que você fala assim, pô, falta agudo. Quando você vai puxar o agudo, vem o agudo que você quer e o agudo que você não quer também, porque ela está acentuada em algumas frequências e está atenuada em outras. Ou então, se a sua voz você está ouvindo e está com excesso de agudo, você fala assim, não, vou tirar esse agudo aqui. Quando você tira, vai embora o que você não queria e o que você queria também. Tá? Então é muito complicado. Como é que você resolve esse tipo de problema? Você resolve tratando a acústica da sala. Pensa numa bateria que você grava com muitos microfones, tá? Eu geralmente uso aí uns 12 microfones para gravar uma bateria, vai mais ou menos, uma bateria simples, 2 tons, surdo e tal. 12 microfones dentro de uma sala, imagina a quantidade de problemas que isso pode te causar. Mas quando a gente fala em acústica, geralmente a gente está falando numa coisa complicada, tá? Uma coisa que precisaria de um engenheiro acústico para fazer um projeto de acústica e tudo mais. E realmente, se você quiser fazer uma coisa séria, é isso. Esse é o ideal. Você contratar um engenheiro acústico e fazer um tratamento de uma sala. Falando em home studio, a gente está falando em gambiarra, a gente está falando de fazer o melhor possível com o que a gente tem na mão. Então, o que a gente pode fazer? Geralmente as salas de home studio elas são menores, tá? São salas de 3x4, coisa assim. Tá? Elas não são umas salas muito grandes, como essa sala que eu estou aqui, por exemplo. Então, são umas salas menores. Salas menores tendem a dar mais problema porque você tem mais reflexão, as paredes estão muito próximas e o som bate de uma para outra. Como é que você pode atenuar, amenizar esses problemas? Usando algum tipo de absorção de som. Tá? Você vê esses painéis de acústica, eles são feitos com lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, tá? Material absortivo. O que é um material absortivo? O som vai, ele bate nesse material e ele é absorvido, ele não volta, você não tem reflexão dele. Ele funciona como se fosse uma janela onde o som vai e vai embora. Só que o som na janela, o som de fora entra também, né? Nesse caso não, ele só vai embora, tá? Então você pode usar qualquer material absortivo, isso pode ser um colchão, isso pode ser um edredom, tá? E você colocar em algumas das paredes para você diminuir um pouco essas reflexões. Não fazer tudo, né? Não, porque daí você mata o som demais. Tem que ter uma certa ressonância da sala acontecendo para ficar gostoso de ouvir. Então você tem que fazer alguns testes, tá? Um colchão, ele não é a mesma coisa que um painel de lã de rocha de determinada densidade, de determinada espessura, que foi medido para você ter absorção em determinadas frequências. Não é uma coisa tão séria, mas ajuda, já ajuda bastante, tá? Eu vou fazer um workshop chamado Produzindo Bateria Acústica, e lá eu vou falar mais sobre essa parte de acústica também, tá? Esse workshop vai acontecer aqui em São Paulo, no dia 12 de julho, tá? É um sábado, e a gente vai ficar 8 horas produzindo uma bateria do zero. Tá? Então eu vou falar a respeito de escolha do instrumento, escolha do equipamento, posicionamento de microfones, acústica. Depois a gente vai gravar uma bateria, vai ter um baterista para gravar lá com a gente. A gente vai gravar essa bateria, você vai me ver direcionando esse baterista, dizendo o que ele pode melhorar na performance dele. Depois a gente vai fazer toda a parte de edição, tempo, limpeza, adição de samples, etc.
E aí a gente vai fazer a mixagem e a masterização dessa música completinha, tá? Então você vai acompanhar todo o processo de produção de uma bateria de uma música, tá? Eu ainda tenho poucas vagas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio, tá? Se você puder, participe, porque vai ser muito legal. Se você é batera, faz bastante diferença, vai te ajudar a gravar, não somente na sua casa, mas em qualquer situação que você for gravar a bateria, tá bom? Amanhã tem mais vídeo a respeito de produção de bateria. A gente se vê. Valeu!